Boa noite, amigos do canal 39, boa noite, internautas, boa noite, pessoal do trade turístico da região do Vale do Paraíba, da região metropolitana, boa noite àqueles que estão nos acompanhando em diversos locais do nosso imenso Brasil. Nós temos a grata satisfação e já de início agradecermos a Deus por essa bênção de podermos merecer a presença de duas profissionais já comprovadamente de reconhecido saber, reconhecido conhecimento, para nos ajudarem no lançamento desta série que nós intitulamos Turismo Religioso Amplo. Nós vamos buscar dar um tratamento para o turismo religioso do modo mais aberto possível, contemplando todas as denominações, todas as manifestações, todos os pontos turísticos, todos os locais onde se expressa de alguma maneira ou de outra a verdadeira fé, independentemente de religião. Nós queremos destacar que o respeito por todas as denominações, todas as manifestações religiosas estão aqui já consideradas e contempladas, e temos certeza que aqueles que tiverem interesse em caminhar conosco por esta série que hoje se inicia, nós estamos abertos para programarmos, para trazermos a todos aqueles que trabalham no trade turístico e também aquelas pessoas que gostariam de ter uma opção a mais para conhecer um lugar, para viajar, para satisfazer a curiosidade, nós possamos, por meio do nosso singelo e humilde trabalho, trazer esse roteiro, ajudar a compor esse roteiro, porque a vocação do canal 39, acima de tudo, é fazer com que vocês se sintam bem. Nós não temos na nossa política editorial nenhum modo de contemplar as perdas, as tristezas, as desgraças alheias, mas, por outro lado, nós gostamos de trazer, de um modo diferenciado, singelo e esclarecido, as possibilidades que todas as pessoas têm de fazerem um turismo, principalmente nessa época de turismo de proximidades, conhecerem aquilo que nosso Vale do Paraíba, o nosso rico Vale do Paraíba tem em termos de tradição, de cultura e também de devoção. Eu trago para vocês hoje duas profissionais que já são conhecidas de muitos. No cantinho de lá da tela eu tenho a Mônica Fernandes, aqui no nosso centro da tela eu tenho a Elaine, são duas pessoas maravilhosas, têm formação profissional em guias de turismo, são proprietárias da agência Caminhos e Roteiros de São José dos Campos, e é com muito orgulho que nós inauguramos essa série com um trabalho profundo de pesquisa, de leitura, de busca de informações a respeito de uma capelinha que existe em São José dos Campos. Mas antes disso, elas vão fazer uma introdução sobre a manifestação popular da fé, as crendices, a respeito das promessas ou dos esvotos. Depois nós vamos adentrar especificamente no nosso ponto principal, que é a Capela de Santa Perna, e nós vamos ouvir delas, então, sobre os santos não oficiais, que, digamos assim, são aqueles santos titulados mais pela fé do que pela própria religião. Vamos começar com Elaine Cristina. Boa noite, Elaine, seja bem-vinda mais uma vez ao canal 39. Obrigada, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês e passar um pouquinho, né, do que a gente sabe, né, do que a gente pesquisou e falar um pouco sobre a religiosidade popular, né? A Mônica saiu, voltou. E colocar, né, que nós não estamos querendo provar nada, nem colocar dúvidas, né, na cabeça do pessoal, né? Então, a gente quer mostrar que nós temos a religiosidade, né, que é dos santos que são canonizados, beatificados, e tem os populares, né? E perdi minha fala. Mônica. Bom, gente, boa noite, né, primeiramente, né, a nossa ideia da live, né, é justamente falar dessa manifestação da cultura popular, né? Nós temos aqui no Vale do Paraíba inúmeros pontos a serem utilizados dentro desse turismo, o turismo é muito forte, não é? Então, a nossa ideia, nós temos uma agência que
trabalha justamente com essa área, né, explorando essa área cultural. E dentro dessas inúmeras possibilidades, não só no Vale do Paraíba, como principalmente São José dos Campos, nós procuramos sempre inovar em termos de roteiro, né? Sempre trazer algum ponto, algum fato, alguma curiosidade que seja o diferencial desse roteiro. E principalmente que as pessoas não estejam acostumadas a escutar sobre esse ponto, né? Sobre essa pessoa, sobre esse fato, sobre a gastronomia. Então, a gente tenta, em todos os roteiros, trazer novidades, né, para a maioria das pessoas. E aí nós começamos a pensar o que nós vamos apresentar, e nós estudamos há algum tempo a Capela da Santa Perna, tá? Que o único local, pelo menos que nós estudamos até agora, nós estamos esmiuçando bastante, é justamente em São José dos Campos, tá? Quando a gente fala de manifestação popular, né, nós falamos do povo, da dança, né, tudo que o povo produz para participar de forma ativa, né? E toda essa cultura popular, ela vem passando de gerações através dessa oralidade. E através dessa oralidade, muitas vezes existem alguns fatos que são omitidos, que são aumentados, que são reduzidos. Né? E nós procuramos justamente ir a fundo em cada um desses fatos para trazer sempre essa novidade. Tá? Quando nós falamos de cultura popular, nós falamos de tradição, de costume, né? Que é passado de geração a geração. E o mais importante nessa arte popular não é o objeto em si produzido, isso que faz com que a arte seja, conta o tempo, né? Porque ela vai passando, vai se divulgando, né? E em todo tempo e em todo lugar. Então, é possível, através dessa arte, dessa manifestação da cultura, nesses vários segmentos, né? Quando a gente fala de cultura popular, que as pessoas tirem a caixinha, de repente, do folclore e entendam um pouco mais. E através de se entender um pouco mais sobre o folclore, sobre a gastronomia da nossa região também, que é muito rica e diversificada, eles acabem encontrando traços que eles viveram no passado, traços que o pai falou, que o avô falou, que a avó, a bisavó, né? Então, isso é muito importante nessa cultura popular, essa riqueza é muito grande. Tá? E essa riqueza popular, da cultura popular, também ela envolve o artesanato. A riqueza no Vale do Paraíba é muito grande. As crenças, né? As crenças de cada região, de cada povo, né? Tornam uma realidade completamente diferenciada. Dentro da cultura brasileira mesmo, nós temos uma miscigenação muito grande das raças. Né? Nós temos um país imenso, e olha quanta diversidade nós podemos utilizar, podemos mostrar, né? Principalmente nesse período, nessa crise mundial, essa diversidade de norte a sul, leste a oeste, ela pode ser aproveitada, né? Focada nesse turismo, e trazer pessoas de outros países para conhecer isso aí. Né? Nós temos no Vale do Paraíba vários segmentos do turismo, né? Turismo de montanha, turismo religioso, né? Em várias religiões, de vários segmentos, de várias religiões. Né? Então, isso aí é muito importante para fortalecer não só a economia, gerar emprego e fazer a felicidade de todo mundo, não é? Porque quando você mostra a sua casa, você mostra da melhor maneira possível, né? Você usa essa explosão de sentimentos para mostrar o que é bonito para você, mostrar a sua riqueza, tá? Quando a gente fala também de manifestação de cultura popular, nós temos aqui uma variedade muito grande em termos de Brasil. Nós temos literatura de cordel, né? Festas folclóricas, contos, fadas, superstições, né? Cantigas de roda. Nós temos uma manifestação popular muito importante agora. Algumas cidades já estão saindo um pouquinho antes da data mais utilizada, mas a Folia de Reis,
né? Olha a beleza da Folia de Reis, que vai até o 6 de janeiro, né? Que é no Dia dos Reis Magos, né? E uma coisa muito interessante também, que nós conhecemos como Folia de Reis, tem gente que conhece como a Festa dos Santos Reis, e muitas vezes não imagina que são segmentos. E nós temos a mesma coisa com nomes diferentes em várias regiões do país. Essa riqueza é muito grande, né? Então, só a Folia de Reis dá para nós fazermos umas 3 lives, de agora até o dia 6 de janeiro, né? Mostrando essa riqueza, tá? No Vale do Paraíba, nós temos também a festa do Divino, que é muito forte, os Santos Juninos, a festa do Saci, né? A cavalhada, concurso de presépio, tapete, toda a influência também do indígena das bugradas, das festas do lenço, dos eventos voltados às tradições indígenas. Então, Sebastião, Ilha Bela, cara, na Serra da Mantiqueira nós temos uma riqueza muito grande. E a gente precisa explorar isso aí, né? Explorar no sentido de mostrar para o mundo o nosso diferencial. Tá? A nossa cultura popular, ela surge da interação, né, entre as pessoas, né, das regiões diferentes, né? Então, elas vão trazendo, acrescentando, e da necessidade do ser humano se enquadrar no ambiente que ele vive, né? Quando ele começa a perceber isso, ele automaticamente vai difundindo ideias, né? E essas ideias são muito importantes para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento e principalmente para o nosso turismo, né? Que o nosso foco aqui no Vale, e principalmente nas atividades que nós executamos, é mostrar esse turismo, né? Se não der um stop, eu vou até amanhã, hein? Pessoal, ela é professora, tá? Não, de repente tem que até beber uma água, porque senão eu engreno e vou em frente, né? Daí outra coisa também, né? Nessa época que a gente vive... Então, uma coisa que eu acho... A gente tem que voltar a colocar, né, a incentivar a essa movimentação do folclore, né, que está ficando esquecido, né? Então, a gente tem que, sim, nós que trabalhamos com turismo, mostrar para o turista, para o munícipe, que nós temos uma memória, né? Nós temos uma vivência de folclore, de história, tem que trazer isso de volta. Nós já temos aqui a companhia da Laura Monteiro, da Cacilda Costa, da Simone Scapucin, que são pessoas que nós consideramos bastante. Boa noite a todas vocês. E a respeito do foco principal, nós vamos chegar até Santa Perna, mas existe também, como a Mônica já falou, aquele elenco de manifestações populares, inclusive a festa do Saci foi bem destacada, que a festa do Saci é tradicional, principalmente em São Luís do Paraitinga, que até no Carnaval Exato. Tem um bloco do Saci, tem a festa do Saci, tem o Saci na garrafa, tem todo aquele artesanato focado na personagem Saci. Por quê? Porque é uma crendice popular que se tornou realmente um atrativo turístico de importante grandeza, principalmente em São Luís do Paraitinga. Lá, por exemplo, eles não fazem o Halloween. O Halloween deles passou a ser a festa do Saci, que é muito mais abrasileirada, mas é brasileira, assim como diversas outras expressões que nós temos no nosso país, que algumas pessoas dizem que são tradicionais de outros lugares, mas na verdade não será. Olha o Sacizinho aí, ó. Eu tenho meu Saci engarrafadinho. Olha o Sacizinho aí. Tira a tampa da garrafa.
Não pode ir a ponta da garrafa. Pessoal, não só em São Luís, Marcos, mas em Caçapava também. Semana retrasada, eles fizeram um evento, tá? Do Saci, e todos os anos eles fazem também a festa do Saci. Ok, então vamos tocar no barco. Eu vou sair um pouquinho de cena, deixar vocês mais em destaque, mas eu estou por aqui, ok? Beleza. Bom, gente, e pontos muito, muito importantes, né, quando a gente fala de manifestação da cultura popular, é prestar atenção, né, se identificar com a formação do povo brasileiro, não é que ele é parte muito diversa. Nossos hábitos culturais recebem toda essa influência de elementos de vários povos, né, devidos à nossa colonização portuguesa, à imigração e os povos que viviam aqui, os indígenas. Né? Então, nós temos essa imensa, né, participação de povos nesse mundo brasileiro, né, nesse perfil brasileiro. Né? E isso atua também em termos de religião, né, como um elemento cultural que acabou sofrendo miscigenação, formando um secretismo religioso, onde nós reunimos elementos do cristianismo, né, vindo através dos portugueses, né, da Companhia de Jesus, aqui no Vale do Paraíba, em outras regiões também do Brasil, as religiões indígenas, não religiões, mas as crenças do indígena, principalmente em termos do sol, da lua, das estrelas, né, nos que eles consideravam elementos de poder. Né? Nós temos também muita coisa arraigada a esse tema, e também elementos, né, de matriz africana, quando nós falamos sobre a Umbanda, o Candomblé e outras religiões também de matriz africana, né, que também são, embora muitas vezes não pareça, essas religiões estão muito arraigadas também no Vale do Paraíba. Né? E outras também, como Hare Krishna, né? Nós, como agência de viagem, como guias de turismo, é muito grande a procura do Hare Krishna, tá? Para visitar a Nova Gokula. As pessoas até, muitas vezes, os estrangeiros não sabem nem pronunciar direito, mas eles sabem que existe aqui no Vale do Paraíba. E quando eles entram em contato, é isso que eles querem conhecer, é isso que eles querem saber, eles querem, já ouviram falar numa coxinha de jaca, né? E querem saber até o que é jaca, porque no país deles não existe, eles sabem que é alguma coisa que não usa carne, mas o que é realmente? Então, a gente procura fazer sempre um trabalho de mostrar essa riqueza de detalhes, desde a jaca fruta, né? A gente procura fazer um trabalho antes com eles, né? Quando isso aí é possível, né? Então, nós mostramos não só o fruto, como o fruto maduro, para que eles possam provar. Né? E falamos da cica, e falamos do caroço, como o perfume da jaca, né? Até chegar lá na coxinha de jaca, na Nova Gokula. Então, a gente procura ampliar muito esse conhecimento desse turista que vem até aqui. E essa de riqueza de detalhes, né, que a gente procura explorar num bom sentido, é muito bem vista por eles. Né? Nós tivemos agora, foi embora na terça-feira, 2 senhoras que vieram de Brasília, e nós fomos desde Aparecida, né, o roteiro delas era Aparecida, São José dos Campos e Campos do Jordão. Né? E elas ficaram encantadas com a região. Então, o que a gente também sente muito pelo lado agência, né, que as pessoas falam, eu vou ao Vale do Paraíba, eu vou ficar em São José dos Campos, Aparecida, Campos do Jordão. Mas não sentimos a emoção, né, nas palavras, no modo de olhar, até no corpo mesmo das pessoas. E quando elas chegam aqui, a gente faz uma descoberta com elas nesses locais. E o importante disso tudo é que quando elas retornam, elas querem voltar, independente do lugar. Nós não vimos tudo, e não vão ver se vierem 3, 4, 5, 10 vezes.
nós procuramos esses diferenciais, mostrar o povo também, mostrar detalhes que geralmente as agências não mostram, né? Como essas duas senhoras de Brasília, que foram embora na terça-feira, elas já agendaram para fevereiro, né? Puxa, no início, elas vinham conhecer, são pessoas que conhecem praticamente o mundo inteiro, e elas já tiveram aqui em outras ocasiões. São José dos Campos, elas não conheciam realmente. Mas elas falaram para a gente, nossa, gente, eu venho em fevereiro, já tem lá a reserva delas e quero que vocês me dirijam, me guiem para os lugares que vocês quiserem. Vocês criam um roteiro, né? Então, eu acho que isso é muito importante, é quando você dá além do que as pessoas imaginam, né? E uma reserva já feita para fevereiro, né, com muito carinho, e eu vou trazer meu neto, que meu neto precisa conhecer o que tem aqui, que a gente em Brasília não conhece. Então, isso é muito importante, né, esse mostrar, não é? Esse falar da religião, né, que absorve o Vale do Paraíba, que está em suas entrelinhas, não é? Como eu falei, toda essa influência do português na colonização, na introdução da cultura europeia no país, isso foi muito importante, dá um retorno também muito grande, né, para que as pessoas entendam a formação do povo brasileiro e entendam a formação do povo do Vale do Paraíba, não é? E até as pessoas que vieram de outras cidades e acabaram, por algum motivo, morando em uma das cidades, depois não querem voltar, como é meu caso também, né? Eu prefiro morar aqui, eu tenho muito mais confiança, eu sinto muito mais energia aqui do que muitas vezes na cidade onde eu nasci. E isso é importante, a gente percebe isso aí. É justamente nesse momento, quando esse visitante, esse turista, né, ele começa a ampliar esse conhecimento, que a gente sabe que acertou na mosca realmente, tá? E a gente procura falar também da influência toda negra nas fazendas de café, né, que foram muito pontuais aqui, falando de Bananal, falando de Pinda, falando de São José dos Campos também. A maioria das pessoas não sabe que nós tivemos em menor quantidade, em menor extensão, mas nós tivemos também fazendas do café. Então, isso aí vai puxando uma coisa, vai puxando a outra, que vai puxando a outra, que vai puxando a outra, e as pessoas ficam maravilhadas com isso. Nossa, eu nunca imaginei que aqui tinha determinada coisa, né? Conforme o grupo também, a gente fala das influências, por exemplo, os negros, né, na religião, os negros na culinária, no instrumento musical, né? E depois leva, fora da pandemia, nós levamos a um local que tenha samba. Isso para o estrangeiro é uma loucura, não é? Então, essa forma de manifestação popular é muito importante, né? É muito importante nós mostrarmos essa nossa casa, tá? Deixa eu beber uma aguinha aqui, então. Né? Senão eu desembesto a falar, né? E aí, voltando para esses santos populares que nós temos aqui na região, né? Só em São José dos Campos nós temos vários que são cultuados, né? Santos oficiais e não oficiais, tá? E nós damos um destaque, inclusive nós estamos fazendo um roteiro baseado nisso, a nossa pesquisa é constante, não só no arquivo público, mas também através de leituras, né? Indo ao local, fazendo entrevistas, né? Para conhecer um pouco mais, conhecer um detalhe que, de repente, nos livros, né? No caso da Santa Perna, existem só 2 livros que mencionam, né? Então, nós tivemos que ir no local mesmo, em loco mesmo, para procurar a riqueza de detalhes que nós vamos passar para as pessoas, né? Não só da Santa Perna, como qualquer um outro, né? Então, nós temos também uma das
fatores bem importantes aqui nosso é essa religiosidade híbrida, né, plural, né, formada através dessas tradições lusas, né, africanas e indígenas. O Vale do Paraíba é rico em devoção e em fé que se manifesta de várias formas, das mais comuns às mais diferenciadas, né? Porque nós temos vários santos não oficializados pela Igreja Católica, e esses santos dão um retorno muito grande em termos de turismo, né? O nosso foco é sempre mostrar o turismo e auxiliar, né, para que existam mais festas, ou que sejam mais divulgadas, para que as pessoas vejam essa nossa realidade aqui tão rica, tá? Bom, então agora parece-nos que na pauta nós temos a Elaine falando alguma coisa de um desses santos não oficiais. Inclusive, Elaine, tem o famoso desconhecido. Desconhecido, no cemitério do centro. Conta para nós. Então, eu conheço assim, um pouco da história dele, né, desde menina, né, e assim, a curiosidade, né, vai aguçando. Então, eu cheguei aí várias vezes ao túmulo dele, que fica lá no fundo do cemitério, no cantinho, e várias pessoas, né, presenciei várias pessoas indo lá, rezando, fazendo pedido. E passado um tempo, eu comecei a notar que começou a aparecer as plaquinhas de agradecimento pelo milagre, né? Pelo pedido atendido, né? E esses dias eu fui lá, até eu comentei com o pessoal do cemitério, se tinha descoberto quem ele era, de onde que ele era. Aí falaram que o nome dele era Luiz Carlos. A única coisa que eles descobriram, até colocaram uma plaquinha lá. E ele foi encontrado morto na cidade, né? E falaram que era uma pessoa muito boníssima, muito boa, não era de perturbar ninguém. E quando ele faleceu, foi assim, uma comoção muito grande pela população da época, né? Do pessoal. E aonde cederam um espaço no cemitério para ele, porque geralmente essas pessoas não são enterradas, mas quando enterra, passa um tempo, é retirado. E o dele não, o dele é permanente até hoje. E nós temos, agora recente, o mais novo lá, o Alvarino, um rapaz que faleceu, ele era coroinha da igreja lá de Santana, e ele morreu de leucemia. E o pessoal começou a ir no túmulo dele, lá no cemitério do centro também, começou a ir ao túmulo dele, fazia pedidos, e muita gente alcança, porque se vocês vissem o tanto de plaquinha que tem de agradecimento pelos milagres que as pessoas alcançam, sabe? Então, temos também o Padre Rodolfo, que ainda está sendo, né, está em processo de beatificação, a Madre Teresa também. Então, são pessoas que faleceram, né, tiveram uma vivência aqui e faleceram, o pessoal vai, faz os pedidos e estão atendidos, né? Temos também a Maria Peregrina, né? Ela está enterrada lá no cemitério de Santana, onde leva o nome dela também. Uma senhora que perambulava pelas ruas de Santana, e ela andava pelas ruas, ela pedia um alimento, ela colocava dentro de um recipiente que era dela, onde ela lavava lá no local, né? E foi encontrada morta. Ela morava debaixo de uma árvore na época. E ela foi encontrada morta debaixo dessa árvore, né? E hoje foram feitos peças teatrais onde ganharam até prêmios, né? E são pessoas que tiveram uma vivência comum aqui e hoje elas são veneradas e atendem o pedido de seus devotos, né?
E só para complementar, Elaine, essa senhora Maria Peregrina, né, como todo mundo chamava, né, o nome dela, ninguém sabe o nome real dela, ela nasceu em Minas, e o que as pessoas têm como informação verídica, né, que ela contou, é que ela batia na mãe, tá? E a mãe rogou uma praga para ela, que ela iria andar pelo mundo com aquele peso na consciência de ter batido na mãe. E ela realmente saiu de Minas. A cidade exata não se sabe, tem-se uma ideia, mas por não saber o nome, não tem como chegar a informações verídicas, né? E ela veio para São José, onde aqui em São José chamavam de nega do saco. Então a criançada atirava pedra nela, ria dela, né? Os cachorros corriam atrás dela, mas ela não se metia com ninguém, tá? A única coisa que ela fazia era pedir o alimento, né, que ela dava as latinhas para a pessoa colocar, né, para a população, principalmente ali da região de Santana, colocar um alimento para ela comer, e ela gostava, às vezes, de tomar uma pinguinha no bar, quando alguém pagava uma pinguinha para ela, né? E são atribuídos muitos milagres para ela. Opa, eu estava falando também existem outras manifestações também do mesmo tipo no Vale do Paraíba. Nós temos a Sá Mariquinha, né, Sá de Sinhá Mariquinha, né, que era uma rezadeira em Cunha, também muito forte a devoção a ela, né? E muitas pessoas vão até a bica d'água levar a água, além de fazer os pedidos, as promessas, levar essa água como uma maneira de se purificar e de purificar a família, não é? Então, isso aí é muito comum. Em Taubaté, nós temos a menina Daniele também, né, que o costume, principalmente criança, as pessoas fazem as promessas, né? E depois, conseguindo a promessa ou como uma maneira de agradar, né, essa devoção popular, né? Eles colocam doces, mamadeira com leite, chupeta, brinquedo, roupa nos túmulos dessas crianças, né? Então, a devoção popular ela vai surgindo através de várias histórias, né? E principalmente de sofrimento e de dor, né? E sempre pedindo a esse santo, né, considerado pelas pessoas, que ajude, né, que auxilie, que interceda junto ao Criador para a solução dos seus problemas, independente de que problema possa ser, né? Então, a crendice popular é muito forte, né? A fé é muito grande. E nessas pesquisas que nós temos feito sobre esses santos populares não oficiais, né, da Igreja Católica, nós estamos percebendo uma riqueza tão grande que a pesquisa inicial nossa, que no início seria somente a Santa Perna, está tomando uma dimensão muito grande, né? E nós vamos fazendo contato, as pessoas entram em contato com a gente para contar um fato, para dizer mais de repente, um pontinho ali que a gente já tem uma meada muito grande de informações para passar, né? A ideia inicial era acrescentar nesse City Tour, né, aqui em São José dos Campos, que seriam pontos da Igreja Católica, religiosos da Igreja Católica. Nossa, tá virando um roteiro muito grande, muito rico em detalhes, e acrescentando não só os santos oficiais, né, os beatificados, como esses não oficiais, né? E o interessante também de tudo isso aí é que as pessoas até perguntam: nossa, vocês tiveram uma ideia muito legal de mostrar uma São José, né, com uma religiosidade que é difícil encontrar em outras partes também. Então, essa pesquisa está sendo muito gratificante. Nós temos entrevistas, as pessoas ligam, vem fazer entrevista comigo, eu tenho uma coisa para contar.
né? Então, aí a gente começa a perceber que existe uma menina que se chama Janaína, em Jacareí, também, que faz milagres, a Menina Santa em Caçapava, e coisas que às vezes a gente realmente não sabia. Então, essa riqueza de informação, essa riqueza de detalhe, está sendo muito promissora, né? E vai instigando a gente a procurar mais e pesquisar mais, e para depois fazer um resumão disso tudo, que informações nós vamos passar basicamente para as pessoas, né? Porque até agora nós temos tanta informação, né? E aí está sendo muito gratificante, realmente. Ótimo, excelente. Inclusive, nós queremos já dizer a todos que estão nos acompanhando que esse material depois vai ser compilado, vai ser devidamente editado com os créditos e com a possibilidade, talvez, de inserirmos até algumas fotos das falas de vocês, para que nós tenhamos um registro, um acervo disponibilizado de toda essa riqueza desse trabalho que é espetacular de vocês, merece todo o nosso aplauso desde já. E o Canal 39 fica muito orgulhoso disso, e também vai servir de referência para todos aqueles profissionais de turismo, principalmente os guias de turismo, e até mesmo as outras agências de turismo, tenham referências, fruto de pesquisas de pessoas conhecedoras dos assuntos do turismo na nossa região. Bom, tem mais alguma coisa a falar sobre crendices, sobre esses santos não oficiais? Ou nós podemos já realmente ir para o tema central, que é Santa Perna? Tem uma curiosidade para pontuar aqui do Padre Rodolfo, que todo mundo deve conhecer um pouco sobre ele, né? Ouviu falar sobre ele, né? Nós temos aqui a igreja, que é a da Sagrada Família, e ao fundo tem a igreja dele, onde está os restos mortais dele. Ele estava enterrado no cemitério do centro, aí foi levado para essa igreja. Até a gente comenta, né, que ele faleceu, né, de tuberculose. Lá ele ficou internado no sanatório do Vicentino Aranha. E assim, eu ouço desde menina falar sobre ele. Eu fui curada de um mal, começou a me dar ataques epiléticos, e minha mãe fez um pedido no túmulo dele. E ela levou uma pétala de rosas, que o túmulo dele era cheio de rosas, principalmente vermelhas. Não sei por que vermelhas, mas eram rosas, a maioria era tudo vermelha. E minha mãe pegava, pelo menos uma vez, a cada 15 dias, uma vez na semana, quando ela ia na cidade, ela pegava, ela sempre renovava essa pétala, colocava num copo de água e eu tomava. E eu fui curada, nunca mais tive nenhum tipo desse problema. E as histórias que eu sempre escutava, cada vez era uma história diferente dele, pessoas que estavam andando, né, se encontrava com ele no meio do caminho, ele estava indo dar extremunção ou fazendo uma visita para algum doente, e a pessoa estava passando de carro ou de charrete, oferecia carona e ele falava não, ele sempre negava. E a pessoa, né, não, mas vamos, não, pode ir, eu vou. E as pessoas assim, notavam que ele chegava no local antes delas e não cansado. E eles não sabiam como é que ele chegou antes ali no local de visita, né? Outro fato também interessante estava chovendo um dia, mas assim, chuva torrencial, e chamaram ele para que ele fosse atender uma pessoa doente, que fosse dar extremunção, e ele não negava o atendimento. Ele podia estar doente, ele podia estar sentindo alguma coisa, ele nunca foi de negar um atendimento. E as pessoas ofereceram, não, padre, vamos de carro, né? Vamos com a gente no carro. Não, eu não vou. Ele foi a pé. Quando ele chegou na residência da pessoa, ele estava seco. Uma vez uma pessoa contou também isso, a pessoa contou para mim que o pai dela se encontrou com o padre andando pelas ruas, e ali notou que o padre estava um tanto assim acima do chão. Ele estava levitando, ele estava em oração, em momento de oração, e ele estava numa altura assim do chão, ele estava levitando.
Então, por isso que ele é considerado uma pessoa santa desde quando estava vivo, né? E quando ele faleceu, lá no sanatório, e tem a capela de Nossa Senhora de Lourdes, né, Mônica? Não sabe. E ele, todo dia, ele ia lá fazer as orações dele, né, rezar o terço dele, e quando ele faleceu, eles estavam passando em frente da capelinha, que ela é toda feita de pedra, o pessoal não conseguia caminhar, eles ficaram estáticos em frente da capelinha. Passado um tempo, eles conseguiram andar. Então, ele parou ali, então, né, foi uma coisa assim, para o povo na época, sobrenatural, né? Você está andando e de repente para e você não consegue mover, sair do local. Então, assim, a devoção ao Padre Rodolfo, ele já vem desde quando ele era vivo. Então, e vamos conversar sobre Santa Perna agora. Perfeito. Conta uma coisa para mim. Deixa eu só fazer uma pergunta. A religiosidade popular é infinitamente espetacular. Nós percebemos, por exemplo, tem várias histórias, por exemplo, do Senhor Bom Jesus, que caminhou um trecho a pé, estranhamente de uma capela para outra, ou de uma igreja para outra, ele se mudava, talvez até sem transporte de ninguém, a imagem mudava do local. Existe o Santuário de Santa Cabeça, e tudo isso é uma formatação de informações fundamentadas especificamente na fé, na essência da fé. Então, eu fico feliz de poder dizer isso para vocês, da nossa gratidão, de vocês trazerem a nosso conhecimento a referência que vocês têm da Capela de Santa Perna, não só como atrativo turístico, mas também como informe histórico dessa região em São José dos Campos. Podem começar, que eu fico aqui só stand-by. Bom, a história da Santa Perna, né? Como eu falei, nós estamos procurando muitos detalhes também, enriquecer de detalhes. Mas ela foi encontrada, né, pelo senhor Felisbino entre o deságue do rio Jaguari, né, e no rio Paraíba, no bairro dos Pinheiros, aqui em São José dos Campos. Tá? Então, o seu Felisbino era um pescador, e ele, mais ou menos no mesmo processo de Nossa Senhora Aparecida, da Santa Cabeça, ele joga a rede no rio. E quando ele traz essa rede, além dos peixes, vem uma perna, tá? Vem uma perna de gesso, né? E ele acha interessante e ele leva essa perna para casa dele, tá? Ele leva essa perna para casa dele porque ele acha assim, que é algum sinal divino que ele deve levar a perna para casa dele, porque a esposa dele, ela tinha uma ferida na perna e já tinha vindo a São José dos Campos a se tratar com vários médicos e ninguém dava jeito nela. Né? Então, ela já tinha ido a rezadeiras, usado remédios caseiros, remédios feitos de planta que tinha na região onde ela morava, médicos, e não tinha jeito. A ferida continuava, cada vez crescia mais. E o seu Felisbino aparece com a perna em casa, né? E mostra para ela e diz que acha que é um sinal, é algum desígnio divino, né? Para que essa perna venha para casa dele. E aí, essa senhora, ela começa a observar e a ferida começa a diminuir, né? Então, com o tempo, essa ferida começa a diminuir e ela seca completamente, tá? Não ficando marca da ferida, não ficando nada na perna dela, mostrando que ali houve uma ferida incurável, né? Entre aspas. E aí ela fica muito surpresa, ele também, e começam a divulgar entre as pessoas daquela região. Né? O bairro que eles moravam, Jaguari,
é um local que é zona rural, né? Então, entre os conhecidos dele, entre os pescadores, as pessoas que eles tinham amizade, eles começam a falar do milagre da Santa Perna, tá? E as pessoas começam a fazer uma romaria e vão para a casa dele, para rezar o terço, entoar canções devocionais, não é? E aquilo ali começa a tomar uma proporção muito grande. Nesse local onde eles encontraram, onde foi pescada, né, essa perna, era uma fazenda de um dentista chamado Barreto, né? Então, o seu Felisbino, ele pergunta a esse dentista se é possível construir uma capelinha ali para a perna, para a Santa Perna, porque a quantidade de pessoas que iam até a casa dele, até o sítio dele, era muito grande, principalmente final de semana. As romarias eram muito grandes e começou-se a divulgar tanto que vinham pessoas de várias localidades. Então, esse dentista, né, o doutor Barreto, permitiu que fosse feito uma capelinha. E uma capelinha pequenininha foi construída, só que o número de pessoas cada vez duplicava, triplicava, tá? E começou-se a criar um costume, como foi encontrado no Rio Paraíba, que aos finais de semana as pessoas tomavam o barco, né, entravam nos barcos e iam fazendo romaria pelo rio até chegar na capela, tá? E a banda de música, para a gente imaginar isso aí, a primeira data que nós temos como referência é 1932, tá? A primeira manifestação escrita, o resto é tudo através da oralidade. E aí as pessoas começaram a levar banda de música, levar comida, né? Fazer festa, fazer romaria, quermesse, tudo nessa capelinha. Só que o dentista não gostou da história, né? Então ele pede para tirar dali. Ele fala: se vocês não estão começando a incomodar, tem muita gente que começa a beber demais nas minhas terras, então vocês tirem a capela daqui, senão eu vou dar um fim nela, né? Não só na capela, como na Santa Perna. E cada vez o processo de divulgação era maior, e mais pessoas sabendo dos milagres e também fazendo promessas. E aí, o seu Felisbino, então, conversa com o doutor Barreto e fala para ele: olha, você espera um pouquinho, eu vou construir uma capelinha no meu sítio. E ele faz, né, justamente isso, ele constrói com os amigos uma capelinha e leva a Santa Perna para o sítio dele. E a capelinha ficava em frente à cozinha, né? Só que a romaria começou a crescer demais, era uma proporção muito grande. E as pessoas começaram a reclamar também que a capelinha era muito distante da estrada. Então, com o tempo, o seu Felisbino fez o seguinte: ele construiu uma terceira capela na estrada do Jaguari. É essa onde está hoje, essa onde eu mandei as fotos, é a terceira capelinha, tá? Com isso aumentou muito mais, tá? A divulgação, as promessas, né? E a manifestação popular ali, né? As pessoas querendo saber mais informações sobre a Santa Perna. Essas pessoas também, elas faziam muitas festas nessa terceira capela. Então, começou a divulgar de uma maneira que pessoas de Guará, de Aparecida, de São Paulo, Jacareí, Pinda, elas vinham a pagar suas promessas ou fazer suas promessas. E o interessante, porque é do joelho até o pé, tá? A Santa Perna, ela inicia no joelho e ela termina no pé. E as pessoas, elas prometiam as curas em relação a feridas, doença, unha encravada, erisipela, todas essas coisas, bicho de pé, essas coisas todas. Não esquecer que nós estamos falando de uma população da zona rural, né? E essas pessoas todas, elas faziam uma promessa muito típica de, ficando curada, elas levariam um pé de meia e depositariam na capela. Né? Então, elas levavam um pé de meia feminino ou um pé de meia masculino. E depois também passou-se uma outra tradição, que era medir a perna que estava doente e trazer numa fita. Então, as pessoas levavam um pé
de meia da pessoa que estava doente, né? Acomedida de algum problema nas pernas, e também levava uma fita. E aí calçava essa meia, fosse de mulher ou de homem, na perna original. E era sempre uma meia em cima da outra, né? Todo mundo queria mostrar que também né, conseguiu um milagre, né? E amarrava-se também a fita, né? Quando era criança, não dava para enfiar na perna, então colocava-se do lado. Então era uma tradição, criou-se uma tradição de meias e fitas ali. Além disso tudo, também se usava muito peças de gesso, né, as pernas ou os pés de gesso, desenho. Nós estamos falando de uma população bem simples também da zona rural. Então, eles desenhavam. Ainda hoje existem esses desenhos. Hoje, a grande parte está no Museu do Folclore, aqui no Parque da cidade. Então, as pessoas desenhavam, e também criou-se o hábito de pedir pelos animais. Então, você encontra no Museu do Folclore o desenho da vaca, do cachorrinho, do cavalo, e sempre apontando no lugar da ferida, do machucado do animal, né? Eles desenham também, tem o trabalho de desenhar ali também. Então, você observa que são desenhos muito puros. É aquele fervor, né, da população, é aquela fé que realmente move montanhas. E, paralelo a isso, né, nós estamos falando, volto a falar, de uma zona rural. As pessoas, como é que elas se identificavam que estavam indo pagar a promessa ou fazer um pedido? Elas escreviam na parede. Então, tinha, sei lá, Dona Maria, Pindamonhangaba, a data, e veio como até ali? Veio a pé, veio de carro, veio no lombo do cavalo, do burro, do boi, veio de carona. Eles identificavam para ver a pureza do público, né? E faziam essa menção também. E uma outra coisa, um outro diferencial também, que as pessoas faziam essa penitência carregando blocos de pedra ou na cabeça, ou no ombro, ou nas mãos. Então, como se eles pagassem através de um sacrifício, né, de uma dor, de um cansaço físico, a graça alcançada. Então, se você chega na igreja da Santa Perna, ela é bem simplesinha, né? Ela tem 2 banquinhos só, e você começa a ver várias pedras ali. E quem não conhece a história, né? E por isso é o nosso interesse nesse resgate, aí você começa a ver as pedras ali e não entende por que tem tanta pedra aqui, né? Então, tem paralelepípedo, pedrona, pedrinha, tem uma bandeira do divino. Na capela tem também Santo Antônio, São Sebastião e Nossa Senhora Aparecida, né? Muito pontuais na fé do povo aqui do Vale do Paraíba, né? Então, as pessoas continuavam a fazer romarias a pé, né? Continua até hoje, a pé, a cavalo, de caminhão, de bicicleta, e tem esse costume, né? Então, quando essa divulgação começou a ficar maior, eles começaram a utilizar cadernos, né? Não esquecer que na zona rural, em 1932, a maioria não sabia escrever, ou quase 100% da população. Então, por isso que eles tinham o costume de desenhar em agradecimento ou em pedindo a graça, né? Então, só bem depois que alguém teve a ideia de colocar um caderno. Então, esse caderno também está no Museu do Folclore, e você tem ali o nome da pessoa, você percebe aí, esse caderno é bem mais recente, né? Então, você percebe letras de pessoas que estudaram realmente, e elas mencionam a graça, a cura, de onde elas vieram e a data. Então, é alguma coisa assim, muito simples e muito rica, né? Até porque ser um diferencial. A perna, essa devoção a uma perna, tá? E essa devoção é muito grande até hoje. No dia de finados e na quarta-feira de cinzas,
existe uma romaria muito pontual também, tá? Uma outra característica, essa capelinha hoje, ela tem 12 metros quadrados, né? Ela é bem pequenininha. Na região não tem banheiro, né? Então, você vê como é que a pureza das pessoas remete ao passado, onde as pessoas faziam suas necessidades físicas no mato, né? Então, essa riqueza de detalhes é que é tão bacana a gente pesquisar, perguntar, por que não tem um banheiro aqui? Né? Aí você remete lá ao passado, né? Ao período dos tropeiros também, né? Onde as pessoas faziam as necessidades do mato. Então, não é necessário ter um banheiro, porque a origem dela, ninguém pensava em banheiro. Na zona rural, era um luxo muito grande, né? Aí você se transpor a casa grandes e outros itens desse contexto. Mas aí as pessoas escreviam na parede da capela, antes de ter o caderno, inclusive com carvão, né? Porque o carvão se achava em qualquer lugar, rabiscavam com a pedra mesmo na parede, né? Pintada, né? Eles rabiscavam com a pedra. Então, a gente vê que é uma pureza muito grande, não é? A gente procura desvendar, né? Vários itens para compor essa imagem, para saber dessa realidade que é única, não existe no mundo nada parecido, desculpe, é somente de São José, né? Quando a gente fala também desse caderno das inscrições, das promessas, das graças, esse caderno de 1960, tá? O primeiro caderno de 1960. Em 1960, a zona rural já tinha escolas, né? Então, olha que tesouro que a gente tem na mão, né? Para contar a história. E uma outra característica também, que é bem interessante, quando construíram essa capela, né, com aquela pureza, aquele sentimento, aquela devoção, aquela fé daquele povo, eles fizeram a capelinha, né, e essa capelinha tinha a porta, e a porta era um trinco por fora. Esse trinco não tinha cadeado, e até hoje não tem. A ideia daquele povo que começou todo esse movimento era que, se tivessem passando por ali e a pessoa quiser rezar, é só ela puxar o trinco que ela entra e tem, né, o contato com o divino, né, seja ele um santo católico ou não, né? O importante que mostra toda essa história é o processo da fé do ser humano, não é? Que ele se identifica, né, com uma pureza muito grande, tá? Elaine, deixa eu deixar você falar, né? Porque senão eu falo o tempo inteiro. Não tem jeito. Então, para vocês localizarem, né, a capela, não é difícil. Pegando a estrada sentido Jaguari, né? Ela fica na beira da estrada, de frente para o Rio Paraíba, tá? É uma capelinha bem simplesinha, na beira da estrada, não tem portão, não tem nada, como a Mônica falou, a porta é 24 horas aberta, é chegar, entrar, fazer as suas orações. Então, se estiver caminhando pela estrada, dando caminhada, estiver cansado, pode entrar, tem um banquinho no cantinho ali, senta, faz as suas orações, descansa e toca a viagem. E é muito simplesinha, tá? Praticamente, eu acho que é a única capelinha que nós encontramos no caminho, então não tem dificuldade dela ser encontrada, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Tem um internauta aqui no WhatsApp perguntando, curiosidade dele. Essa perna é direita ou esquerda? Lá ainda tem, só que nós ficamos com medo de mexer, porque precisa se tratar de algo muito antigo, então nós não pegamos. Não deu para saber se é a direita ou se é a esquerda, tá? Então, assim, tá lá a perna junto com as imagens, tá? E
tem lá toda a descrição, né? Capela de Santa Perna. Tem uma caixa onde são guardados, né? Porque é tanta coisa, então elas não tiram de dentro lá da capela, elas guardam debaixo do altarzinho, uma caixa onde tem todos esses pertences guardados ali. Até esse tempo atrás, um rapaz, né, Mônica, entrou em contato com você, que tem o Face da Capela da Santa Perna, gente. Vocês procuram lá no Face, lá, Capela da Santa Perna, vocês vão encontrar e tem algumas fotos do local, tá? E através do Face, a Mônica conseguiu entrar em contato com uma pessoa e ele ficou super feliz em saber que a gente ia fazer essa live, né, para divulgar a devoção da Santa Perna, divulgar a capela, que é uma coisa, como a gente estava falando, esquecido, deixado de lado, né? E a gente espera que através dessa live apareça mais, que outras pessoas venham nos procurar e contar história de outras capelinhas também, que nós sabemos que pela nossa região, ser uma região onde os tropeiros passavam, nós temos fazendas, né, que hoje muitas já estão desativadas, mas tem muitas capelinhas na beira da estrada, a gente não sabe da história. Às vezes a gente mesmo né, a gente vê umas capelinhas assim, meia, né, na beira da estrada, a gente para dar uma olhada para ver se tem alguma coisa, alguma história, ou procuramos alguém próximo para poder falar um pouco do local, e o pessoal diz, olha, a gente não sabe, está aí há anos, há décadas, séculos, e nós também não sabemos. Só sabemos que pertenceu à fazenda tal, mas não tem história. Então, é isso que a gente quer resgatar, sabe? A história do nosso povo, dos nossos descendentes, né? Dos antigos habitantes daqui, né? Para a gente poder trazer para todo mundo saber um pouco do como que era a nossa região. Isso. Bom, pessoal, eu não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar. Eu sei que daqui a pouco a Mônica entra em aula novamente, né? Mas eu gostaria de ter alguma coisa a mais a acrescentar. Olha, eu só queria deixar uma informação também que eu acho que é bem interessante. Essas pessoas que visitam a capela, né, aquele romeiro que é principalmente da zona rural, eles continuam vindo em grupo, a mesma formação a cavalo, no burro, o ônibus passa um pouco distante, né? Então eles fazem esse processo todo, essa peregrinação aí também, quando eles rezam o terço, eles sempre vêm em grupo, rezam um terço, louvam a Nossa Senhora, cantam, e eles sempre terminam essas orações com prece às almas do purgatório, tá? E quando finaliza todo esse processo, as mulheres limpam a capela. Tem lá sempre vassouras para as mulheres limparem a capela. Então, isso é de uma pureza muito grande, né? De uma sensibilidade muito grande. Eu acho que é só. Complementando o que a Mônica está falando, a gente ficou admirado de ver realmente a limpeza, a organização, por ela ser pequenininha. O que a gente encontrou, que a gente estava, quando nós chegamos lá, a gente falou assim, nossa, vamos entrar, né? Porque que acontece? Quando nós chegamos lá, tem uma lona fechando a entrada. E o que está segurando essa lona? São as pedras no chão, para ela não voar, né? E ela está pregada na parte superior. E quando a gente chegou, não tinha porta, nós adentramos e falamos assim, gente, está limpinho, organizado. E essa pessoa, esse rapaz que entrou em contato com a Mônica, falou que as pessoas que, infelizmente, né, alguns vândalos foram lá e tiraram a porta. Quebraram a porta. Então, ele estava pedindo, né, uma ajuda para a gente ver se conseguia uma parafusadeira, alguma coisa assim, para poder ajudá-lo a colocar a porta novamente. Até eu já pedi para o meu marido para dar uma força para a gente poder ir lá ajudar ele também, para a gente voltar a colocar as portas lá. Então, é assim, ela é aberta, entendeu? Então, eu espero que
que daqui por diante, as pessoas que vão até lá, por motivo de curiosidade, querer conhecer, querer saber, não estrague o que tem lá, sabe? Vamos preservar, né? Vamos manter a história e a capelinha do jeito que ela está. Ótimo. Bom, eu gostaria que vocês deixassem o contato profissional de vocês, porque, de uma maneira ou de outra, eu tenho certeza que outras pessoas buscarão o atendimento da Caminhos e Roteiros. Por favor, os contatos de vocês. Mônica? Olha, o nosso é 12, né? 99102-1788. Nós temos o site, é 12, né? O DDD 12, 99102-1788. Elaine? 98104-0883. Repita para... Instagram e Face, tá? O celular é 12 98104-0883. E o site? É Caminhos e Roteiros. .com.br. Instagram? Instagram é Caminhos e Roteiros. Facebook? Caminhos e Roteiros. Caminhos e Roteiros, Elaine, Mônica, a nossa gratidão. Em nome dos internautas que nos acompanharam, nós queremos agradecer. Vocês são as madrinhas inauguradoras desse nosso projeto. E, com toda certeza, nós estaremos juntos em outros projetos que eu tenho certeza que vocês estão desenvolvendo. E deixamos aberto aqui também para outros profissionais de turismo que queiram mostrar aquilo que eles têm de referência do turismo religioso amplo, independente de religião, que entrem em contato conosco pelo nosso celular, WhatsApp, 12 991 319548, eu repito, 12 991 319548, ou então pelo nosso Facebook, facebook.com/canal 39 Pinda. Deus abençoe a vocês, muita luz, muita paz, que todas as boas energias fluam para todos nós nesse meio de mês, começo de chegada ao final, para uma nova retomada com muita luz, muita paz, muitas realizações. E se vocês tiverem já alguma ideia da próxima live desse turismo religioso amplo, eu gostaria de ser contemplado, de ficar sabendo já, ou então espera mais um pouco. Com certeza você vai saber. Tem muita coisa. Tem muita Ótimo, então. coisa aí. Nós vamos aí dar uma pesquisada aí para chegar num denominador comum. Ok, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês conhecem algum Arthur? 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 Conheço. É que ele está aqui na nossa sala de espera, eu não conhecia. Tem um Arthur aqui na minha... Olha, então não deve ter conseguido entrar por algum motivo. Ok, então. Beleza. Para os cumprimentos e despedidas de vocês. Obrigada pela oportunidade, Marcos e Edna, tá? Vocês moram no nosso coração. Quero desejar a todos um feliz Natal, Natal abençoado, um feliz ano novo, com muita paz, muita saúde, muita energia positiva para todos, viu? E venham para o Vale do Paraíba, venham para São José dos Campos. Será um prazer receber todos aqui, viu? Até quem é aqui do Vale, entre em contato com a gente, vem conhecer o Vale com a gente. Ótimo. Mônica? Beleza. Eu agradeço a você, Marcos, e a Edna, né, essa parceria, né, é muito importante nós mostrarmos o que nós temos de diferente e apresentarmos a riqueza do Vale do Paraíba. Então, desejamos um excelente final de ano e um ano novo melhor ainda, cheio de realizações. Muito obrigado, muita paz, muita luz. E especialmente para a Laura Monteiro, a Cacilda Costa, Simone Scapucinho, Telmo Carvalho, Juliana Marinho, e desejamos a todos vocês também, aqueles que estão nos acompanhando
em off, muita paz, muita luz, e que todas as boas energias de todas as religiões fluam sobre todos nós, que nós tenhamos um Brasil isento de muita política partidária e que haja muito mais política pública. Bênçãos de Deus para todos nós, e fomos. Muito obrigada.